5 anos mais ou menos. E hoje a minha função não é mais na área de suporte técnico, certo? Apesar de eu fazer alguns serviços nessa área, mas hoje eu estou mais na parte de almoxarifado, estoque e setor comercial com vendas, esse tipo de coisa. Certo. Nós vamos fazer algumas perguntas sobre segurança do trabalho, mas eu acho que está relacionado ao suporte. Ok, mas eu já trabalhei na área de suporte, certo? Ainda faço alguns pequenos serviços na área de suporte, então creio que dá para a gente prosseguir. Vocês providenciam alguma capacitação de segurança para os seus empregados? Sim, a empresa, quando o funcionário está entrando na empresa, principalmente o pessoal que trabalha na área de cabeamento, na área de suporte físico, hoje a gente trabalha com a fibra ótica, né? Então é necessário que os funcionários tenham sim um conhecimento mínimo de como, pelo menos, subir um poste, de como manusear o cabo em um poste. A empresa tem cursos periódicos de segurança do trabalho, cursos de EPI, esse tipo de coisa. Então a empresa tem se investido nessa área de segurança com os funcionários. Quais são os equipamentos de proteção individual que vocês providenciam aos trabalhadores, os mais básicos? Inicialmente, capacete, luvas para alta tensão, cinto de segurança, calçado adequado, a bota emborrachada. Esses são os equipamentos básicos e sem ele o funcionário não pode subir no poste para fazer a instalação. Vocês são orientados sobre as normas de segurança do trabalho que vocês devem se adequar? Sim, com certeza. Até nessa questão do que a gente falou anteriormente, a respeito de estar se especializando, da empresa estar nos mantendo atualizados, sempre a gente recebe informativos a respeito disso, circulação interna, material de circulação interna, para a gente estar sempre se atualizando a respeito dessas informações. Vocês veem a profissão de vocês como de alta periculosidade? Eu particularmente vejo o seguinte: a função é de alta periculosidade quando não se tem conhecimento suficiente para executar aquele serviço. Então, quando o meu conhecimento não é suficiente para executá-lo de forma adequada, de forma segura, torna-se sim um trabalho de risco. Eu particularmente vejo dessa forma. Mas quando o trabalho está de acordo com as normas de segurança, quando o funcionário está ciente do que tem que fazer, do que pode e do que não pode, eu acho que o trabalho deixa de ser de um risco, certo? Deixa de ser de alta periculosidade e passa a ser um trabalho com um risco calculado. Pelo menos eu vejo dessa forma. Vocês realizam treinamento periódico com os profissionais que trabalham com cabos segurança de trabalho nas alturas? Sim, também é realizado sim. Inclusive alguns setores que certas equipes trabalham hoje, é necessário que eles tenham inclusive técnicas de rapel. Então é necessário ter sim um conhecimento nessa área, e a empresa também investe nessa área de treinamento, de conhecimento, para que os funcionários possam fazer o trabalho da melhor maneira possível. A última pergunta: vocês realizam inspeções e aquisições periódicas de EPI? Sim, também é realizado. E aí, principalmente na minha parte, como eu trabalho na parte de almoxarifado, eu particularmente sempre realizo essas inspeções, certo? Quando o material já está em fase de se aposentar, a gente já solicita um material básico, principalmente como capacete e cintos de segurança. A gente sempre pede também para os técnicos estarem verificando, porque é necessário que os técnicos verifiquem para que a gente também possa fazer essa solicitação de uma maneira mais efetiva, né? Então, se o próprio técnico que está utilizando o material não tiver esse cuidado, a informação vai chegar com mais atraso para a gente aqui, certo? Para que a gente possa passar para o setor responsável, para que eles possam fazer a aquisição. Obrigada. Trabalho sobre segurança no trabalho em alta periculosidade. Realizamos uma pesquisa com o gerente-geral do Departamento de Serviços da rede COSERN em Pau dos Ferros, José Elperson, mais conhecido como Saldanhas, e fizemos algumas perguntas
que ele nos respondeu. A primeira pergunta foi se eles disponibilizavam algum tipo de proteção para os funcionários. E ele disse que todos os equipamentos de proteção individuais e também os equipamentos de proteção coletivos eram disponibilizados para os trabalhadores. Também foi perguntado se a empresa disponibilizava alguma capacitação para os empregados. Em resposta, ele disse que sim e que existe um centro de formação dentro da própria empresa que era realizado esses cursos na cidade de Natal para os funcionários. A outra pergunta que foi realizada era se existia a expensão e a aquisição periódica nos equipamentos, tanto individuais como dos coletivos. Ele falou que sim e que essas revisões eram periódicas. Outra pergunta foi quais os EPIs básicos que eles disponibilizavam para os funcionários no trabalho de alta periculosidade. Dentre eles, havia botas, capacetes, vestimentos de anti-chamas, óculos tanto diurno como noturno, luvas de borracha, luvas de tato, luvas de pélica ou de cobertura, que são utilizadas por cima das luvas de borracha, cinto paraquedista, manta de proteção dos braços, também de borracha, talabarte, utilizado no cinto, trava-quedas, espora, perneta, protetor solar, touca de proteção solar, ferramentas para também utilizar na subida dos postes, como os terramentos de baixa tensão, os terramentos de média pressão, os BTs e os MTs, e várias de manobra, que também eram utilizados em transformadores. E os equipamentos de proteção coletivo eram um detector de corrente elétrica, funcionava sonoramente, ele detectava a corrente elétrica e emitia sons. A escada extensiva e os cones de sinalização. Também foi repassado para o grupo que os equipamentos têm uma validade e eles eram trocados periodicamente, assim com a data de validade deles. A outra pergunta foi se eles sabiam as normas que eles deveriam seguir. E a norma que eles falaram que mais seguiam era a NR10, que assegurava que o trabalhador deveria trabalhar em equipe, ou seja, mais ou menos 2, para realizar os trabalhos. E ele também falou que existia um programa implementado já de comportamento seguro, que era as lideranças da empresa, como administradores, gerentes, os engenheiros, que usavam como caráter educativo averiguar os trabalhadores. Eles verificavam se o trabalhador realmente estava utilizando os equipamentos de modo correto. Boa tarde. Eu gostaria de saber primeiro o nome e a formação do senhor. Meu nome é Adelson Menezes Lima, eu tenho formação em engenharia elétrica. E quais os principais acidentes que o senhor conhece como engenheiro eletricista nessa área? Bom, tem 2 acidentes típicos, né, que acontecem. Um é a utilização de andaimes próximos à rede elétrica e outra é a própria construção de varandas, janelas próximos à rede elétrica. Então, devido a essa proximidade, você tem um acesso fácil à rede elétrica e você pode ocasionar um acidente. Quais precauções devemos tomar em contato com a rede elétrica? Bom, nesses 2 casos específicos que eu falei, né, com relação à proximidade à rede elétrica de andames e janelas, você deve ter as seguintes precauções preliminares. Né? Primeiro, com relação a andames, o pintor, o pedreiro que vier a trabalhar ali, ele tem que ver a distância com a rede elétrica, né? Evitar questão de contato entre ferros, rolo de pintura, né, ou qualquer material que possa conduzir a eletricidade, certo? Ver juntamente com o próprio técnico de segurança, o engenheiro de segurança, para saber quais outros artifícios você pode estar utilizando para evitar um problema com a rede elétrica, pelo fato de você estar muito próximo. Com relação às sacadas, janelas, a concessionária, no caso a COSERN, que é a local do Rio Grande do Norte, ela exige que você tenha uma distância mínima de 1,20 m, né? Então, às vezes, essas obras são construídas irregularmente e você não consegue observar esse afastamento necessário. O
senhor tem conhecimento de alguma norma que se deve seguir nesse grau de periculosidade? Bom, a gente da área de elétrica, você tem a NR10, que é segurança de instalações elétricas, né? Já que você também está trabalhando nesse caso específico em andaimes, em altura, então você tem que conhecer sobre a NR35, que é trabalhos em alturas, e tem a NR6, que é o uso de proteção individual, né? Então, mesmo que ele esteja fazendo outra atividade, mas você está trabalhando próximo à rede elétrica, então é ideal que você saiba, conheça essas normas todas, né? Quais os principais equipamentos de proteções individuais, no caso CPIs, devem ser usados para manusear a rede elétrica? Bom, você deve utilizar, lógico, botas, luvas, óculos, né? No caso dessa pessoa que esteja trabalhando em cima de andames, tem que se preocupar muito com a questão do cinto de paraquedista, né? Porque se você de repente vier a tropeçar nesse andame ou cair, você pode estar levando esse material que está na sua mão em contato com a rede elétrica e aí você tem uma descarga elétrica.